Essa é a última semana do curso de JavaScript avançado. Essa semana nós estamos estudando um pouco sobre JavaScript trabalhando de forma assíncrona. E é muito legal esse JavaScript trabalhando de forma assíncrona, porque enquanto o usuário está trabalhando com alguma coisa no visual da nossa aplicação, o JavaScript está trabalhando ali no fundo para conseguir dados para completar para ele. Então, nós vamos continuar o que já foi utilizado na semana 3, só que algumas alterações visuais aqui. Eu peguei aquele mesmo código HTML e adicionei outros campos aqui no nosso código. Ele, na hora que você abrir ele no seu navegador, ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Aqui é porque eu dei um zoom, mas ele fica formatado desse jeito. Onde eu tenho várias inputs, e essas inputs eu tenho apenas para poder preencher os dados nela. O que é o nosso objetivo? Eu vou vir aqui digitar o CEP. Então, por exemplo, vou digitar o CEP do IFMG, do campus Ibirité. Vou digitar 32, 407, 190. E aí, na hora que eu apertar aqui para digitar a rua, antes de eu digitar a rua, o próprio JavaScript já completa para mim a rua, o bairro, a cidade e o estado desse CEP que eu acabei de digitar aqui. Então vai ser um formulário de cadastro bem legal e que a gente vai conseguir fazer rapidinho. Para isso, nós vamos usar uma API externa, que é a API do próprio Brasil API aqui. Esse projeto é um projeto aberto e bem interessante porque ele disponibiliza diversos dados sobre o Brasil e de forma bem simples de acessar. Então, por exemplo, para a gente conseguir acessar aqui um dado de CEP, ele tem aqui o exemplo na documentação. Se vocês entrarem no site deles aqui, deixa eu voltar um pouco. Clicar aqui, ó, documentação. Vocês vão ser redirecionados para a página da documentação. E eu tenho aqui, por exemplo, busca por CNPJ, busca de DDD, busca dos feriados nacionais. Eu vou buscar, no caso, um CEP. E aí aqui do lado eu tenho um exemplo, ó. Vamos copiar esse exemplo aqui. Vou colar no meu navegador. Observem que tem uma chave aqui mostrando onde é que entra o CEP que eu quero buscar. Então eu vou digitar Brasil API, barra CEP, barra V1, barra o CEP que eu quero buscar. No meu caso é 32, 407, 190. Opa. Ficou um a mais aqui. Beleza? Na hora que eu aperto Enter, observem que a página que abriu para mim é só um texto, que é justamente um objeto JavaScript, só que em formato de string, né? O que ele faz então aqui? Quando eu faço essa consulta, abro Brasil API, barra CEP, toda essa URL aqui bonitinha, é que eu estou fazendo uma requisição para o servidor deles, e ele me retorna, de acordo com esse CEP que eu digitei, qual que é o estado, qual que é a cidade, qual que é o bairro, qual que é a rua, e o serviço de onde ele pegou esses dados. No caso aqui, ele pegou o serviço dos Correios para poder encontrar esses dados aqui que eu acabei de perguntar para ele. O que nós vamos fazer então? Eu vou, assim que o usuário digitar o CEP dele aqui, vou procurar esse CEP aqui através do Brasil API, pegar esse Brasil API, esses dados que ele me passou, por exemplo, o nome da cidade, o nome do bairro, e completar aqui no formulário do usuário. Bora lá então? Como eu disse, já tem esse modelo pré-pronto aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer eu quero que tenha um evento que quando o usuário clique no campo de baixo lá, né, no caso no campo da rua, ele já procure os dados do endereço dele de acordo com o CEP. Para isso a gente vai precisar de utilizar do evento onFocusOut, ou seja, quando essa input aqui perder o foco, quando o usuário não tiver mais com o mouse clicado nela, eu vou chamar uma função que é a função que vai buscar o CEP. Então vamos adicionar aqui um focus out. Então quando o CEP perder o foco, deixa eu fechar aqui do lado, a gente vai chamar uma função que vai chamar buscar CEP. E aí agora então, criei, da mesma forma que eu fiz lá pro botão na semana passada, fiz onClick, aqui é onFocusOut, ou seja, quando ele perder o foco. E aí, bora criar a função aqui, function, buscar CEP.
que vai ser a responsável por buscar esse CEP aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer, agora que eu já tenho a função, é pegar o dado que o usuário digitou. Eu vou digitar letCep é igual. Lá no documento, eu vou fazer um getElementById, ou seja, vou pegar um elemento pelo ID dele. No caso, o ID que eu quero pegar é o do CEP. Value. Para a gente conseguir aqui pegar o valor que o usuário digitou. Depois que a gente já pegou esse dado aqui, eu preciso fazer a consulta lá no Brasil API. Como que nós fazemos a consulta? Ó, a consulta vai ter que ser a URL deles mais o CEP. Então vamos criar aqui a URL de busca. Eu vou chamar let URL. A URL de busca é a URL deles mais o CEP que o usuário digitou. Então esse aqui vai ser o URL que eu vou buscar. Pronto, agora eu preciso realizar essa busca lá, eu preciso pegar esses dados lá no Brasil API. Para isso, eu vou utilizar o fetch. O fetch é aquela função que nós já vimos anteriormente, que é a função responsável por buscar dados através do próprio navegador, buscando esses dados em outro serviço, em outra aplicação web aqui. Para isso, então, eu vou chamar o fetch. Entre parênteses, o fetch recebe qualquer URL que eu quero, no caso essa URL que eu acabei de criar aqui. E depois que o fetch fizer essa busca, o que eu vou fazer? Então, depois eu vou ter uma função que vai ser responsável por tratar os dados que eu acabei de receber. Essa função aqui, depois, vai receber os dados lá do Brasil API. Então, o que eu fiz até agora? Busquei os dados na URL, then, ou seja, depois, chamei uma função que vai receber esses dados, que é os dados que estão vindo lá do Brasil API. E agora com esses dados, a hora que eu recebo esses dados vêm como se fosse um JSON. Esse JSON eu preciso converter ele num objeto JavaScript para poder conseguir utilizar esse JSON. E para isso, eu vou chamar então dados.json para ele criar o JSON através desses dados. E depois que ele tentar criar o JSON, ou seja, then, de novo vou criar uma function que vai ser realmente o endereço que eu quero. Então vamos abrir uma chave aqui. Então até agora, buscar na URL que eu tenho. Depois que ele buscar, eu vou chamar uma função que vai receber os dados. Esses dados eu vou transformar eles em JSON. Depois que eu transformar em JSON, eu vou ter o endereço realmente. E aí, o que eu quero fazer com esse endereço, pessoal? Eu quero pegar esse endereço e jogar aqui em cada um desses campos. Então, de novo, nós vamos fazer... Eu quero mudar aqui, por exemplo, a rua. Então, vou fazer documento.getElementById. Aqui recebe endereço rua. Ponto value. O value do endereço rua vai ser o endereço ponto street, que é o nome que ele dá aqui para a rua, né? Dentro de street está o nome da rua do CEP. Beleza? Então coloquei aqui street. Vou colocar isso aqui entre aspas, né? Porque é o nome do ID. E agora nós podemos testar lá no navegador. Então vou digitar aqui o CEP, usando o CEP do IFMG Ibirité, então é 32 407 190. Na hora que eu clicar no de baixo, ele vai estar perdendo o foco aqui. Então observem o que vai acontecer. Ele já completou para mim automaticamente Rua Mato Grosso. Muito legal, mas aí eu quero que complete tudo. Então vamos ver aqui, ó. O bairro, ele chama Neighborhood, então eu vou copiar ele aqui. Que eu não vou me arriscar em tentar digitar isso aqui e digitar escrito errado. Então, endereço bairro. Cidade.
e estado. Cidade é o city, beleza. State. E pronto. Agora a gente pode testar bonitinho, ó. Vamos digitar de novo. 32.407, 190. A hora que eu clico no de baixo, que ele vai estar perdendo o foco, já completa tudo para o usuário. A Rua Mato Grosso, Vista Alegre, Ibirité, Minas Gerais. Observe como foi rápido aqui para a gente conseguir fazer um teste consultando uma API externa, no caso do Brasil API, e utilizando tudo que nós aprendemos até hoje, incluindo a manipulação do DOM, porque nós pegamos o evento de perder o foco e modificando os dados que estão dentro das inputs aqui. Então, observem como nós utilizamos o que nós acabamos de aprender na última semana já, novamente aqui nessa semana, porque o objetivo é sempre estar aprendendo mais e conseguir acumular esse conhecimento de JavaScript.